Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, dia de Coritiba e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, jogos de domingo. Temos o seguinte cenário, e aliás, antes de começar os cenários, né? Ao final do vídeo, dois cards aqui para vocês. Um deles é um vídeo indicado pelo YouTube e o de baixo é a nossa querida playlist. O vídeo, o YouTube te conhece, então dá para você clicar neste vídeo e se divertir à beça. E abaixo temos também a nossa querida playlist do Brasileirão com todos os jogos até agora, e aí você pode ver a análise, se a gente tem acertado ou errado, enfim, você pode aproveitar e explorar muito mais esse Brasileirão, beleza? Bora para a análise de Coritiba e Atlético Paranaense, jogo clássico do Paraná na tela do NS Futebol. Seguinte, estilo de jogo, Atlético Paranaense. Então assim, se a gente pegar o Coritiba jogando contra adversários parecidos com o Atlético, e o Atlético jogando contra adversários parecidos com o Coritiba, por estilo de jogo, o Atlético Paranaense leva muita vantagem, 53-40. Essa vantagem reduz para 1 de diferença quando vai para o mando de campo, ou seja, o Atlético Paranaense jogando fora contra o Coritiba jogando em casa. Aí fica 48 para o Coritiba, 49 para o Atlético Paranaense. Então nesse cenário de mando de campo há uma proximidade entre as duas equipes e uma grande probabilidade de empate. Então temos esses dois primeiros cenários para a gente analisar. Vamos para a análise das ações de jogo. Passe, a gente sempre começa por aqui, né? Progressão e recuperação. Eu vou começar pela recuperação, que nenhuma das duas equipes pressiona, mas o índice é favorável para o Coritiba nesse cenário, tá? Nenhuma das duas equipes tendem a pressionar muito, marcam mais linha baixa, ou pelo menos se faz aquela pressão linha alta. Não é uma pressão no sentido de recuperação, é de dificultar a movimentação do adversário, e aí ele tem que fazer a bola mais longa, tá? Então assim, não é no sentido de pressionar para recuperar logo de cara, mas posicionar à frente e dificultar essa questão. Quando a gente vai para o passe, você tem o Atlético Paranaense como vantagem ali, mas você percebe que não é tão grande, justamente porque nenhuma das duas equipes tendem a ficar normalmente muito com a posse. Então assim, nesse cenário em que as duas equipes não tendem a ficar, o Atlético Paranaense leva um pouco de vantagem, mas não é grande a vantagem, tá? É aquele famoso 50-50, 55-45 de posse de bola na hora da transmissão. Além disso, você tem maior progressão para o Coritiba. O que isso quer dizer? O Coritiba faz um pouco menos de passe, mas ganha um pouquinho mais de campo. Então, os dois passes são longos, se a gente pensar no Campeonato Brasileiro, mas a tendência do passe do Coritiba é mais longo ainda. É você tentar acelerar mais ainda, justamente para explorar o contra-ataque. O Atlético Paranaense tem um pouco mais de qualidade, justamente em pisar às vezes na bola e trabalhar um pouco mais a depender da situação. O Coritiba não, o Coritiba ele acelera sempre, e isso vai ficar claro ao longo da análise, tá? Na hora de converter para finalização, Coritiba, mas também sem grande vantagem. E na hora de converter para gol, Atlético Paranaense, mas também sem grande vantagem, tá? No bloqueio, ou seja, quando eu estou sofrendo a finalização, Coritiba com pouca vantagem, e na defesa, na ação do goleiro, as duas equipes empatam, tá? Então tecnicamente estão empatadas ali, e aí você tem um cenário onde na ação de posse de bola é 50-50, e nas ações principais do jogo, bloqueio, defesa, chute e conversão para gol, você tem uma setinha para cada, a diferença é pequena. Então assim, por isso que fica na análise de mando de campo, que é essa que vocês estão vendo, fica esse empate técnico, tá? Há uma pequena vantagem do Atlético Paranaense, mas é muito pequena. Então assim, não é uma vantagem que vá cravar uma vitória ou um favoritismo do Atlético Paranaense, tá? Vamos ao seguinte: Coritiba em azul jogando contra equipes parecidas com o Atlético Paranaense, e o Coritiba jogando em laranja em casa. O que acontece geralmente quando o Coritiba passa a jogar contra equipes parecidas com o Atlético Paranaense? Você tem uma manutenção da recuperação, ou seja, eu já não pressiono mesmo e está tudo bem, então não é esse cenário que vai modificar a pressão do Coritiba. Eu tenho até, nesse cenário onde eu jogo em casa, em relação a adversários, como o caso do Atlético Paranaense, eu até tenho uma queda do passe, ou seja, o Coritiba em casa prefere ficar trocando menos passe, e até uma certa manutenção da progressão, mas trocando menos passe do que necessariamente tocando mais, fazendo mais passes, mantendo mais a posse, tá? E aí, contra adversários parecidos com o Atlético, geralmente tem um pouquinho mais, mas também nada muito fora da curva.
Na hora da finalização e da conversão você tem mais ou menos os mesmos índices. E o que faz o Curitiba cair de nota, de overall ali, quando tem o adversário parecido com o Atlético? O Curitiba se fecha, se defende pior. Então você tem uma queda no bloqueio contra adversários parecidos com o Atlético, e você tem uma queda na defesa do goleiro contra adversários parecidos com o Atlético. Ah, Iago, por que tem essa queda no bloqueio ou na defesa? Basicamente porque nesses cenários você tem... nesse cenário você acaba tendo diretamente um ponto importante, que é quando você tem esse ponto de organização da equipe, contra duas equipes que vão contra-atacar, você tem um cenário onde provavelmente essas equipes vão jogar ou vão subir essa marcação, e vai ter um ponto onde você ataca atrás das costas do adversário com mais facilidade. E isso é um ponto importante, tá? Olhando para o lado do Atlético Paranaense, você tem basicamente um aumento da forma de jogar e das características da equipe. Então, o que acontece para o caso do Atlético Paranaense, né? Eu tenho um cenário onde há um aumento do passe, há um aumento da progressão, há um aumento das velocidades de recuperação. Então temos esses 4 aumentos. Então, contra equipes parecidas com o Curitiba, eu fico mais com a posse. Isso é positivo para mim? Sim. Por quê? Porque eu melhoro a minha defesa, eu basicamente mantenho a ação do goleiro, especificamente, mantenho a minha taxa de conversão, mas melhora um pouco a minha finalização. Então, eu, por tentativa e erro, eu acabo levando vantagem nesse cenário. Quem é o favorito? Atlético Paranaense. Tá? Curitiba precisa do resultado em casa, dificilmente vai poder jogar da forma como joga num clássico, então assim, pela pressão que está sofrendo. E o Atlético Paranaense pode ter maior controle estratégico do jogo, além de já ser favorito pelo estilo. Então assim, você tem um empate de um lado e um leve favoritismo do outro. Nesse cenário onde a gente está, fazer um gol implica muito mais em aumentar as chances não só da vitória, mas principalmente do empate entre as duas equipes, do que necessariamente garantir vitória. Por quê? Ambas as equipes têm dificuldade na taxa de conversão, mas tendem a converter pelo menos um. Então, nesses cenários onde tendem a converter pelo menos um, você fazer o primeiro garante que você já tenha o seu e acabe, obviamente, dentro das interações do jogo, torcendo para que o adversário não consiga fazer o dele. Mas, no normal, os dois tendem a converter, então o primeiro gol tende a propiciar mais possibilidades de empate do que necessariamente de vitória de uma equipe. Obviamente, fazendo o primeiro, você tem um controle estratégico do jogo, e isso pode acarretar, de fato, num domínio maior, e aí sim, aumento da vitória. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível, gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu! Até a próxima!